Olá, em nossa última aula falaremos sobre movimentos mandibulares, que é uma aula bem curta, mas para entendermos os termos, os nomes utilizados para os movimentos que a mandíbula ela pode fazer. Mas, bem resumidamente, basicamente falando, são movimentos de jogar a mandíbula para frente, a mandíbula para trás e movimentos de lateralidade, de um lado para o outro. São basicamente os três movimentos mandibulares. Mas vamos entender os termos corretos e a definição de cada um deles. Então, o primeiro movimento é chamado de movimento protrusivo. Quando é que acontece esse movimento? Que movimento é esse? Bem leigamente falando, é o movimento em que a mandíbula ela vai para frente, movimento de protrusão. Então, os côndilos, que são a cabeça, né? O côndilo é a cabeça da mandíbula, relembrando a nossa aula de ATM, é aquela região, aquela porção da mandíbula em que fica dentro da cavidade que compõe a articulação temporomandibular. É responsável pelo movimento, né, que fica em contato ali com o disco articular e responsável por aqueles movimentos que a gente já tinha conversado na aula anterior, movimento de translação, movimento de rotação, enfim. Então, só para relembrar, né, os côndilos, eles deslizam sobre a eminência articular, que, relembrando a vocês também, é aquela estrutura anatômica que fica ali localizado na frente da fossa articular. Isso tudo eu já falei, já mostrei em aula quais estruturas são essas, em aulas passadas. Eu só estou recapitulando, relembrando a vocês. Então, essa parte da eminência articular é a parte em que ela tem uma protuberânciazinha maior e fica na frente da fossa articular. É a eminência que vai impedir com que a nossa mandíbula ela tenha um movimento exagerado, um movimento descontrolado e saia de posição, e saia de dentro da fossa articular, e saia de dentro da articulação, né? Então, essa eminência é a responsável por isso não acontecer. Então, os côndilos no movimento protrusivo, eles deslizam sobre essa eminência articular, né? E, simultaneamente, os dentes incisivos inferiores, eles deslizam sobre a fossa lingual dos incisivos superiores, movimentando a mandíbula para frente e levemente para baixo, até a posição de topo ou ultrapassando um pouquinho os dentes superiores. Posição de topo é aquela posição em que os dentes inferiores, elas ficam em contato, a borda incisal dos superiores fica em contato com a borda incisal dos inferiores. Então, é quando nós chamamos de posição em topo. Então, no movimento protrusivo, bem resumidamente, o que está escrito aqui falando é isso. É quando aquele côndilo da mandíbula, a cabeça, né, da mandíbula, ela sai um pouco da fossa articular, desliza levemente por essa eminência articular, e é o momento em que os dentes incisivos, eles vão passar, os inferiores passam pela fossa lingual dos superiores, né, chegam em região de topo, ou podem até ir um pouco mais para frente dos dentes superiores. Os incisivos superiores ficam à frente dos incisivos superiores. Esse é um movimento protrusivo, em que a mandíbula ela é movimentada para frente e bem levemente para baixo. É o movimento protrusivo. Já o movimento retrusivo é o contrário. A retrusão ocorre quando a mandíbula se move o quê? Posteriormente, a partir da oclusão cêntrica. É um movimento bem pequeno, em torno de 1 a 2 milímetros. É aquele movimento em que a mandíbula ela é levada para a região mais posterior, para a região de trás. É um movimento de retrusão. E os movimentos de lateralidade, a partir da relação estatística entre os maxilares, como na posição de máxima intercuspidação, que também já estudamos, podem se iniciar os movimentos excêntricos para a direita ou para a esquerda, a fim de triturar os alimentos pela ação das vertentes triturantes que entram em atrito. Se a lateralidade ela for para a direita, esse lado, como nós já conversamos, é chamado de quê? Lado de trabalho. E o esquerdo, então, será o quê? O lado de não trabalho, ou também chamado de lado de balanceio, no qual não haverá contato entre os dentes. Então, na verdade, é mais uma complementação do que a gente já tinha falado na aula anterior.
O movimento de lateralidade é aquele em que ele vai promover a lateralidade, principalmente na mastigação. A mandíbula se move para um lado direito e para um lado esquerdo. No lado em que ela vai estar em contatos oclusais, ou seja, os dentes superiores e inferiores estarão em contato, é chamado de lado de trabalho. E o lado em que eles não vão estar em contato é o chamado de lado de balanceio, ou lado de não trabalho. E o que é que nós temos aqui de importante? Quando esses movimentos ocorrem de forma harmônica e sem interferência, podemos dizer que temos uma oclusão mutuamente protegida, onde os dentes posteriores previnem o excesso contato dos dentes anteriores em uma máxima intercuspidação e os dentes anteriores desocluem os dentes posteriores em todos os movimentos excursivos da mandíbula. Ou seja, é um momento em que nós temos ali o máximo de equilíbrio, quando todos esses movimentos estão de forma harmônica e sem interferência. Resumidamente falando, é isso que esse slide ele quer trazer. Então, gente, essa aula termina aqui, né? Na verdade, não chega a ser uma aula, é mais uma exposição dos movimentos aí mandibulares para ficar mais fixo na mente de vocês, quando é que acontece cada movimento e como ele é chamado. E qualquer dúvida, como sempre, estarei à disposição, tá bom? Tchau, tchau!